O mito foi indiciado pela Polícia Federal pela terceira vez e corre o risco de ficar até 28 anos cagando em um buraco atrás das grades. Indiciado com mais outros 36 cabras que planejaram um golpe de Estado. E agora o seu séquito chora. Não, o Mito nunca fez isso. O único crime do Mito foi amar demais o Brasil. Ele nunca quis o golpe de Estado. Cadê a prova? Cadê a prova? Porra, mas vocês não estavam lá na frente do quartel esperando 72 horas? Você não vinha aqui no meu canal agora, tic-tac, Nando Moura, tic-tac, 72 horas e o Mito vai te colocar atrás das grades. Aí eu quero ver, seu merda, seu Nando Moura de merda. Cadê? Fala aqui pra mim, cadê? Agora vocês se fuderam? Puxa, mas eu estou louco pra ver vocês chorando na frente de uma penitenciária pelo Mito. Mas ele será preso? Depende. Se ele for mais útil para o sistema como uma cadelinha adestrada, talvez não. Vocês viram há pouco tempo ele pedindo votos e elegendo o irmão do Gilmar Mendes, Jair Bolsonaro, que é o maior traidor da pátria. Você sabe disso. Será que eu tocarei novamente esta guitarra aqui? Ela está exatamente do mesmo jeito do que aquele dia que o Mito veio aqui mendigar seus votos. Nele, nós tínhamos esperança que o país pudesse ser um pouquinho melhor. Bastava fazer algumas coisas básicas, né? Indicar corretamente ministros do Supremo Tribunal Federal, dar procedimento à Lava Jato e fazer uma investigação do Judiciário. Só isso, acabou. Mas aquilo que nós esperávamos ser uma luz no fim do túnel, provou-se, de verdade, ser um trem. A guitarra está exatamente do mesmo jeito, olha só as cordas todas enferrujadas, parecendo arame farpado. Será que eu hei de tocar esta guitarra novamente? Bom, como eu falei para vocês, depende. Se Jair Bolsonaro for mais útil para o sistema como um anestésico, não levem faixas contra quem quer que seja nas manifestações. O Lula tem um bom coração. Libera isso, patriotas! Eles são tão cínicos que eles não reconhecem que quando Jair Bolsonaro perdeu a eleição, eles todos estavam implorando por um golpe militar, não é? E Jair Bolsonaro só não conseguiu fazer esse golpe militar porque não teve o apoio do exército. O general disse: ô Mito, se você continuar com esta merda, eu vou ter que te prender. E aí, se tivesse o golpe militar, no dia seguinte isso aqui já viraria uma Venezuela, mas pode ter certeza absoluta. E o Mito dá um recado para você, gado, que agora chora por esse indiciamento. Vejam só. Está aqui a cara de broa, aquele que disse: a quem interessa agora uma CPI da toga? E disse que agora vai prender o Alexandre de Moraes. Nós vamos caçar e prender. É mesmo, broa? Caramba, você tá poderoso mesmo. Ele tem um recadinho pra você. Você tá com peninha de bandido, vagabundo, corrupto, ladrão? Ouve isso aqui então. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. Acabou, é a minha ideia. É a minha ideia. E você tem que se fuder. Cagando em um buraco, não é, Mito? Continua triste? O Mito já deu o diagnóstico há muito tempo. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim? Então não fazer besteira. A cadeia e a estala do inferno. É isso aí. Mas é uma questão de opção. É uma questão de opção. Esse é o terceiro indiciamento que a Polícia Federal coloca em cima do Mito. O primeiro dele foi por atochar joias dentro do rabo do mamacote, trazê-las para o Brasil como contrabando e depois vendê-las nos Estados Unidos.
Isso só já é uma indecência para um presidente da República. Ele fez ou não fez isso? Só responde para mim, gado. Não, ele não fez isso. Foi só um presente do Sheik Volim Rabah. Você é muito cínico mesmo. Quer que se lembra do debate que eu tive com o Mamacote? Eu falei, você foi lá para Dubai como para fazer o quê? Foi para buscar investimentos. E que investimentos você buscou? Está aqui. Aí ele me mostrou o quê? O cartãozinho do Sheik Jalil Mamei. Você que é de Belo Horizonte, os investimentos do Sheik Jalil Mamei chegaram já para sua cidade? Você está até com carros voadores, prédios como em Dubai, hein? Através do trabalho valoroso do Mamacote? Então por que você continua seguindo o político bandido? Eu só te faço essa pergunta. Por que é que você continua seguindo político bandido? Não existirá possibilidade de direita no Brasil enquanto o Bolsonaro estiver fora das grades. Esse foi o primeiro indiciamento, socar joias no rabo do Mamacote. O segundo indiciamento foi falsificar o seu cartão de vacina. Isso aí é mais claro, mais cristalino do que, sei lá, água de fonte. Todos viram isso daí. O mito. Eu não vou vacinar porque senão você vira jacaré. Vai comprar vacina só se for na casa da sua mãe. Ele é responsável por causa do seu descontrole, da sua loucura, da sua demência. Ele foi responsável aí, pelo menos, por incentivo, umas 200 mil mortes no país. Mas pelo menos. Morreram 700 mil. O que tinha de gente enfiando ivermectina no rabo, cloroquina, o cacete A4. A criancinha chegava, Mito, eu quero tirar uma foto. Ele pegava e tirava a máscara da criancinha. Ah, criancinha, deixa o papai você, criancinha! E você é cristão? Você é conservador? Puta que pariu, você é um idólatra de merda. É isso que você é. E hoje de manhã eu tava vendo um vídeo aqui do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, não pode ser, isso não pode estar acontecendo. A imprensa tem acesso a esse processo, nós não temos. É um processo ilegal, onde Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o investigador, é o julgador. Tá correta a crítica dele? Tá. É isso mesmo. Tá fazendo falta uma CPI do judiciário agora, né? Ah, mas você sabe muito bem. Quando ele fez esse vídeo aqui, eu escrevi para ele o seguinte: os autoritarismos e vilipêndios do Supremo Tribunal Federal são resultados diretos das omissões e decisões do próprio Bolsonaro, que inclusive desmantelou a Lava Jato. Você sabe muito bem, né, Deltan Dallagnol, quantas vezes o mito mentiu ao seu respeito, inclusive colocando em você a pecha de abortista. Quem é que se lembra daquela baranga asquerosa que seguiu o Bolsonaro até as últimas instâncias também, dizendo, o Deltan Dallagnol é abortista, não sei das quantas. Esse vídeo não é porque você deseja a aplicação correta da lei, é porque você se tornou um capacho patético daquele que destruiu a única chance que tínhamos de termos um país mais justo. E eu destruí a Lava Jato porque não existe corrupção no meu governo. Essa bosta desse Deltan Dallagnol foi pra mim pedir a PGR, eu não acreditei nisso. Falei, aqui não. E hoje você precisa virar um capacho patético, Deltan. Caralho. O método que o Supremo Tribunal Federal utiliza é um método absolutamente autoritário. Sabe, chega a ser asqueroso, mas ele só é resultado de quê? Ações e omissões daquele no qual nós depositamos esperança para ser uma luz no fim do túnel, provou-se ser um trem. E eu me lembro muito bem, a galera tava ali toda em cima do Gilmar Mendes, vamos acabar com o Gilmar Mendes precisa de um impeachment e tal. A partir do momento que cai o pedido da defesa na mão do Gilmar, todo mundo fica quieto. Foi o comando que o Carluxo, através do WhatsApp, deu para os seus influenciadores, como o Bigodinho de escovar pinto. Ninguém fala mais do Gilmar. Agora é Alexandre de Moraes! Era o Toffoli. Primeiro o Toffoli, caiu o pedido da defesa no Toffoli. Aí esquece o Toffoli. Depois o Gilmar,
cai o pedido da defesa do Flávio de foro privilegiado no Gilmar. Esquece o Gilmar. Aí cai no Alexandre de Moraes, porque o Toffoli não queria nenhum tipo de rusga com o mito, seu aliado, né? Aí falou, ó, é o Alexandre que vai julgar este negócio aí. Então vamos acabar com o Alexandre de Moraes. Agora você pensa o seguinte, o Alexandre de Moraes já é autoritário, desde aquela decisão que ele deu no livro Operação Banqueiro. Todo mundo já sabe disso há bastante tempo. Um dos mais vergonhosos, quando aprendeu também a Cruzoé, um dos mais vergonhosos episódios de censura que o Brasil já teve. Então é um cara autoritário e é um cara obstinado. Você imagina esse camarada, com essas duas características, sendo alvo de bolsonaristas 24 horas por dia, esses caras dizendo, eu vou te matar, eu vou matar seus filhos, eu vou estuprar a sua esposa, eu vou acabar com a sua família. Ele tem a caneta na mão para fodê-los. Você acha que ele vai ou não vai foder bolsonaristas? Só responde para mim, coisa doce. Responde para mim. Sim ou não? E agora você quer o quê? O mais devido processo legal, indo na mais perfeita ordem? Não, meu irmão. É vítima, investigador e julgador. Queria se impor contra isso? Seria lá em 2019. Que a cara de broa fez? E agora você tá aqui como um pateta, né, Deltan? Não porque você quer justiça, mas porque você sabe que precisa lamber as botas de Jair Bolsonaro para conseguir depois um carguinho político. E uma vez que esse desgraçado, se ele for preso, vai ter muito imbecil que vai chorar na frente da cadeia e não vai ter os votos que ele conseguiria arregimentar de um povo que continua muito burro. Jair Bolsonaro foi o maior agente que a esquerda jamais poderia sonhar ter. O maior presente que o Lula poderia ter é um energúmeno como Jair Bolsonaro. Pois muito bem, as recomendações de livros para hoje são essas daqui, tá? A Religião do Bolsonarismo, eu já recomendei para vocês. O George Orwell, A Revolução dos Bichos. Você que continua bolsonarista, você é que nem os bichinhos da Fazenda do George Orwell, tá bom? 1984, um clássico absoluto. E do André Marinho, O Brasil Não É Uma Piada. Ele conta aqui os bastidores do que foi o lixo que é Jair Bolsonaro, tá bom? Essa leitura, o link está no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Eu tô fortinho? Tô fortinho, Marquinhos? Estou fortinho? Pois é, meu irmão. Eu tava com 89 quilos, agora estou com 76 graças ao projeto de treinamento do Marcelo Brigadeiro, a sua melhor versão, que nós vamos fazer ano que vem, em janeiro. Então se prepare. E dezembro deste ano, nós temos a saída para o Brasil ao aeroporto com as aulas de inglês do professor Júnior Silveira. E também para quem quer deixar esta pulsilga aqui de maneira legal, tá bom? Tô fortão, Marquinhos! Tô fortão, Marquinhos! E neste vídeo aqui também, por isso será um vídeo mais longo, existe um documentário a respeito do Alexandre de Moraes, feito pelo canal do YouTube Spotniks. Este é um documentário muito interessante para você ver como as coisas mudaram de figura, para entender melhor Alexandre de Moraes. E eu vou deixar esse documentário aqui para vocês. Uma vez que vocês tenham entendido que esse documentário é importante, é relevante, eu peço que vocês se inscrevam no canal Spotniks. Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição deste vídeo aqui. Quem é Alexandre de Moraes? Menos um dia para todos nós. Alexandre, do grego Alexandros, junção do verbo alexo, aquele que protege, com o vocábulo andros, o homem. Moraes, sobrenome de origem ibérica, classificado pela onomástica como um toponímico, ou seja, derivado de uma localização geográfica. Pode ser encontrado na versão mais antiga com E, na mais recente com I ou ainda no espanhol com les. Como havia uma grande quantidade de amoras localizadas nas regiões onde habitavam as primeiras pessoas que receberam esse sobrenome, ele se espalhou para o mundo junto com os primeiros navegadores.
Há mais de 600 mil brasileiros de sobrenome Moraes, o 45º sobrenome mais comum do país. É o caso desse senhor, Alexandre de Moraes. 54 anos, paulistano, católico apostólico romano, corintiano, casado, pai de 3 filhos. Esse é certamente o rosto mais polêmico do direito brasileiro nessa década. E a sua ascensão até essa posição foi indiscutivelmente meteórica. Aos 22, se formou na Faculdade de Direito da USP. Aos 23, virou promotor de justiça. Aos 30, se tornou doutor. Aos 33, foi empossado o mais novo secretário da Justiça da história do estado de São Paulo, nomeado pelo então governador Geraldo Alckmin. Aos 37, virou uma espécie de supersecretário municipal de transportes de São Paulo, na gestão Kassab, acumulando uma série de funções, cuidando da iluminação da cidade à coleta do lixo. Aos 46, assumiu a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, outra vez nomeado por Alckmin. Aos 47, virou ministro da Justiça do Brasil. E aqui cabe um asterisco. Alexandre alcançou essa posição graças a um episódio curioso envolvendo esse telhadista autônomo, um personagem aleatório da história do Brasil chamado Silvonei José de Souza. Em abril de 2016, às vésperas da cassação de Dilma Rousseff, Silvonei obteve acesso a todos os dados sincronizados na conta do iCloud, arquivos como fotos e backups das mensagens do WhatsApp da então primeira-dama Marcela Temer. Com esses arquivos em mãos, Silvonei passou a chantagear Marcela, exigindo R$300 mil para não divulgar um material que, segundo ele, jogaria o nome de Temer na lama. Ameaçou de forma especial publicar um vídeo onde a primeira-dama admitia que seu marido tinha um marqueteiro, Arlon Viana, que cuidava da parte suja do trabalho em Brasília. A força-tarefa que apurou o caso envolveu 5 delegados, 25 investigadores e 3 peritos, com direito a escutas telefônicas em tempo real. Uma figura importante empenhou todos os esforços para tornar a operação bem-sucedida: o então secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes. Silvonei foi capturado, preso e condenado a 5 anos, 10 meses e 25 dias de prisão em regime fechado, pelos crimes de extorsão e estelionato. A Justiça de São Paulo condenou a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado o hacker que clonou o celular da primeira-dama Marcela Temer. Silvonei José de Jesus Souza, de 35 anos, tentou chantagear a família de Marcela, mas acabou preso em maio, depois de 1 mês do primeiro contato. O episódio foi decisivo para Alexandre ganhar a confiança de Temer e ser nomeado ministro da Justiça do Brasil. Foi a partir dessa posição que, numa ascensão meteórica em menos de 1 ano, Alexandre de Moraes foi indicado pelo próprio Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso também só aconteceu graças a outro episódio bastante peculiar: a queda do avião que matou Teori Zavascki, ministro do STF, em janeiro de 2017, abrindo uma vaga inesperada na mais alta corte do país. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o distinguiram. O ministro Teori Zavascki era homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros. Alexandre de Moraes nunca foi uma figura muito popular. Aqui é ele, em 2016, sendo expulso de um protesto de direita contra Dilma Rousseff na Avenida Paulista. Alexandre é xingado pelos manifestantes de aproveitador, ladrão e alguém que mata pobre criança. Ele também é xingado, veja só, de fascista. Partidos do campo de esquerda também nunca nutriram admiração por Alexandre de Moraes. Muito pelo contrário. Alexandre é uma figura reconhecidamente à direita do espectro político. Tanto que, quando ele foi nomeado para o STF,
Esse era o tratamento dado mesmo pelos veículos mais conservadores do país. Em 2016, quando protestos a favor de Dilma Rousseff se espalharam pelo país, gerando alguns casos de vandalismo, Alexandre os condenou publicamente, chamando-os de atos de guerrilha com atitudes criminosas. Já ministro da Justiça, chegou a dizer que o Brasil precisa de mais armas e menos pesquisas. Tempos depois, disse que as novelas da Globo glamorizam o tráfico de drogas. Abre aspas. Mostra aqueles bailes funks, fuzil na mão, colarzão de ouro, mulheres fazendo fila para os líderes do tráfico. Só alegria. Aliás, na ocasião, chegou a bater boca com um monte de gente no Twitter. Alexandre também costumava reclamar da morosidade da justiça com o crime. Segundo ele, abre aspas, no Brasil se confunde moleza com pessoas progressistas. Se você é molenga, você é amada pela mídia e é progressista. Se você quer aplicar a lei, quer fazer justiça, você, no mínimo, é chamado de fascista. Moraes, aliás, já ministro do Supremo, votou a favor da prisão de Lula em segunda instância, da mesma forma que negou a soltura de Lula em 2018, quando o PT ainda alimentava a esperança de lançá-lo candidato à presidência. Numa palestra antes disso, ele acusou o Partido dos Trabalhadores de ser uma organização corrupta, que havia sido varrida do Brasil graças aos inúmeros escândalos. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Claro que todas essas posições gerou uma série de críticas de partidos, organizações e personagens do campo da esquerda. Em janeiro de 2017, por exemplo, o então deputado federal do PT, Wadi Damus, chegou a dizer que Alexandre de Moraes era um ser despreparado moral e intelectualmente, além de um fascista e mentiroso. No mesmo mês, uma carta aberta foi publicada pedindo a sua renúncia do Ministério da Justiça, assinada, entre outras pessoas, pelos petistas José Eduardo Cardoso, Tarso Genro e Eugênio Aragão. Alexandre foi chamado de populista e irresponsável. No mês seguinte, o Partido dos Trabalhadores lançou um dossiê em seu site oficial, listando as polêmicas e as controvérsias de Alexandre de Moraes, chamado pelo partido de golpista. Num outro artigo, o PT disse que a justiça é muita areia para a caçambinha de Moraes e o acusou de ser ligado ao PCC. Quando a justiça tirou o conteúdo do ar, o partido chamou a decisão de atentado à democracia. Na ocasião, Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT, disse que Alexandre de Moraes revelava uma face autoritária e incompatível com uma sociedade democrática e transparente. A nomeação de Moraes ao STF também veio acompanhada de protestos, incluindo manifestações organizadas por movimentos sociais no Rio e em São Paulo. Um abaixo-assinado contra ele, promovido por esses grupos, chegou a reunir mais de 266 mil assinaturas. Quando recebeu a manifestação, essa foi a posição do senador Randolfo Rodrigues da Rede. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. É, no mínimo, preocupante para os valores republicanos também. Gleisi Hoffmann, hoje presidente do PT, disse que a indicação de Moraes ao STF era prejudicial à democracia, por se tratar de um militante partidário que faz perseguição política à oposição. Muitas preocupações com essa indicação. É uma indicação partidária, não que não faça parte do processo político as indicações para o Supremo, mas a pessoa que foi indicada é militante de carteirinha do PSDB, já fez críticas ao PT, já se utilizou dos seus cargos com intenção partidária, isso nos preocupa muito. Nós temos muita preocupação
em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. A estratégia da oposição não é manter Sabatini, a estratégia da oposição é ouvir ele falar sobre esses temas que são temas que têm conflito, inclusive com posicionamentos dele, que para nós nos deixa muito preocupados. E nós queremos colocar isso para a nação brasileira, as pessoas que estiverem nos assistindo, que possam partilhar dessa preocupação, porque o Supremo Tribunal Federal não tem prerrogativas só em relação a essa casa, tem prerrogativas e define temas que atendem a sociedade como um todo. E ultimamente a gente tem tido um ativismo judicial muito grande no nosso país. Ele vai continuar esse ativismo? Ele é partidário desse ativismo? Então essas coisas nós queremos saber. Em 2016, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin chegaram a ser expulsos da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, por manifestantes de esquerda. Em protesto, os estudantes entoavam gritos contra os roubos de merenda e a violência da polícia militar no estado de São Paulo. A imprensa também nunca morreu de amores por Alexandre de Moraes. Nesse editorial, o Estadão chegou a pedir a sua renúncia como ministro da Justiça, dizendo que ele, abre aspas, não tem mais condições de permanecer no cargo, se é que algum dia as teve, e que seu despreparo para tão importante função já estava claro havia algum tempo. Alexandre foi capa da revista Época, do Grupo Globo, em janeiro de 2017, chamado de Homem Errado, porque fala demais e compra brigas desnecessárias por onde passa. Em 2017, quando Alexandre era persona non grata na esquerda, mesmo o BuzzFeed chegou a publicar uma lista com uma série de imóveis de alto padrão adquiridos por ele entre 2006 e 2009, em tom de denúncia. A Exame o acusou de ter mentido no currículo. A Piauí fez piada em sua coluna de humor, dizendo que Alexandre havia sido indicado para o STF pelo PCC. Num editorial, a Carta Capital chegou a condenar a sua nomeação para o Supremo, questionando se Alexandre, abre aspas, será independente ao julgar o santo, vulgo Geraldo Alckmin, seu padrinho político. Hoje Alckmin, veja só, é vice-presidente da República num governo de esquerda. Nos últimos anos, como vimos repetidas vezes na imprensa e nas redes sociais, Alexandre de Moraes virou persona não grata para a direita. Em especial a do campo bolsonarista, que o acusa de prender e censurar opositores políticos por crimes de opinião. Moraes passou os 4 anos do governo Bolsonaro em confronto direto com o executivo, criticado por agir de maneira heterodoxa. Seus defensores dizem que, em tempos extraordinários, Moraes age de modo extraordinário para proteger a democracia. Mas ele também é acusado de desrespeitar o devido processo legal em algumas decisões, e não apenas por bolsonaristas. Mesmo o New York Times já questionou os limites do poder de Alexandre de Moraes. Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas na USP, colunista do Globo, fez as mesmas ponderações. O mesmo faz o jornalista americano Glenn Greenwald. Ele diz que o STF se tornou a principal ameaça à democracia brasileira. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, diz que errou redondamente quando assumiu em 2017 que Alexandre estava preparado para o cargo no Supremo. Ele diz que Moraes só não colocou ainda a estrela no peito e o revólver na cintura, mas que age como um xerife. Quando Moraes suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal em 2020, graças à proximidade de Ramagem com a família Bolsonaro, o próprio Lula criticou a sua postura, dizendo não ser republicana. As instituições não podem perder de forma alguma a sua republicanidade. Então, só para reforçar, o senhor não considera, então, o senhor considera que, no caso, a indicação, o presidente tem que ter liberdade de indicação de qualquer pessoa, então? É lógico, se ele não indicar um cara que comprovadamente cometeu um crime, um cara que comprovadamente roubou, ou seja, é da indicação do presidente. Inclusive, esse mesmo presidente que indica um delegado é o presidente que indica um ministro da Suprema Corte para o Senado. E o Senado referenda. Você percebe? Eu acho que eu não sei qual é o crime que o delegado cometeu.
Sabe? Eu não sei. Se ele cometeu algum crime, algum desvio, algum ilícito, obviamente que ele não poderia mesmo assumir a delegacia. Mas é preciso que a gente seja preciso, porque um dia você pode ser presidente da República, Sakamoto. E você pode querer indicar uma pessoa que você conheça para um cargo e alguém vai dizer que não pode indicar. Então, que a pessoa prove que o delegado tem um crime cometido, tem um ilícito. Aí sim, ele está correto. Antes do Supremo, Alexandre de Moraes sempre assumiu desaprovar a rota de colisão entre poderes em Brasília. Na própria sabatina para a vaga no STF e no Senado, ele chegou a criticar o ativismo judicial, dizendo que potenciais conflitos entre os poderes devem ser resolvidos em uma aplicação equilibrada e harmônica do princípio da separação de funções estatais. Muitos anos antes, ainda em 2008, numa entrevista para o site Consultor Jurídico, ele foi enfático sobre a questão. O Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, fica responsável por interpretar a Constituição. Pode extrapolar de vez em quando, mas, se isso acontecer sempre, vai haver uma guerrilha institucional. Se o Judiciário começar a interferir muito nos outros dois poderes, estes passam a não cumprir mais as decisões judiciais e o Judiciário perde sua legitimidade. Descrito por auxiliares como centralizador, detalhista, rígido, vaidoso e por vezes truculento. Para muitos, um ministro do Supremo que mais parece um delegado à frente de uma ação policial, Alexandre de Moraes sempre foi obcecado por outro Alexandre, nascido há mais de 2000 anos, o conquistador Alexandre o Grande, rei da Macedônia, Shah da Pérsia e faraó do Egito. Admitiu ler tudo o que pôde sobre o personagem histórico, um homem indiscutivelmente de grandes feitos, inclusive o de nunca ter perdido uma batalha. Hoje, após a ascensão meteórica ao topo da justiça, esse também parece o retrato de Alexandre de Moraes em Brasília. A de um sujeito invencível, acostumado a travar e vencer grandes batalhas, cada vez mais acostumado a aumentar seu território nos círculos de poder. A dúvida que fica é: até quando? Alexandre de Moraes, ministro. Alexandre de Moraes, ministro. Alexandre de Moraes, ministro. Alexandre de Moraes, ministro. Alexandre de Moraes, ministro.